Saudações aos torcedores da Macaca e aos antifascistas que nos acompanham. O vídeo que está para começar é uma entrevista organizada pelo grupo da Macacada Antifascista. É uma live aula sobre Ponte Preta e o racismo, mediada pelo professor doutor da UFSCar, que é carinhosamente apelidado como Marquinhos, também conhecido como Marcos Francisco Martins. E o nosso entrevistado de hoje é o historiador oficial da Ponte Preta, José Neto. Boa live, boa aula, obrigado pela presença de todos. Raça de campeão, seu estadão majestoso, seu nome uma glória, Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória, essa banda Ponte Preta, orgulho de... Então, bom, bem-vindos a todos e todas, ponte-pretanos e ponte-pretanas e aos antifascistas, não é? Essa aqui é uma live promovida pela articulação de torcedores e torcedoras da Ponte Preta, que nós chamamos de Macaca Antifascista. Eu vou apresentar o nosso candidato, desta que é a primeira de 4 lives que faremos organizadas pela Macaca Antifascista. Antes, porém, do Neto, do José Neto falar, que é o nosso convidado de hoje, eu vou explicar um pouco melhor o que é isso que nós estamos chamando de Macacada Antifascista, não é? Informar sobre o que a Macacada Antifascista tem feito e pretende fazer, para depois passar a palavra para o Neto, né? E aí o Neto vai ter um tempo para falar, para fazer uma exposição, e nós abriremos a possibilidade de as pessoas fazerem perguntas a ele. Então, Neto, seja bem-vindo, agradeço a sua disposição de participar dessa live, desse nosso time do coração, né, que é o mais antigo do Brasil em atividade, e gostaria, então, de agradecer a você por ter aceitado esse convite, não é? A quem não conhece, o Neto, né, é o José Moraes dos Santos Neto, é professor universitário, professor titular da PUC de Campinas, é formado em História pela Unicamp, é historiador oficial da Ponte Preta e tem vários livros publicados sobre a nossa querida Macaquinha, não é? Entre os livros publicados do José Neto, nós poderíamos citar Visão de Jogo, Primórdios do Futebol no Brasil, que é de 2002, pela Cosac Naif. Tem também Sempre Ponte Preta, Mística, Torcida e a Cidade de Campinas, da Comed. Também pela Comed, O Início de uma Paixão, a Fundação e os Primeiros Anos da Associação Atlética Ponte Preta. E também ainda pela Comed, História da Associação Atlética Ponte Preta. Neto muito produtivo, dedicado a estudar a história da Ponte Preta, não é? Nós agradecemos o aceite do seu convite, tem muito a nos ensinar nesse momento importante que nós estamos vivendo no Brasil, e no mundo também, não é? Bem, antes de passar a palavra para o Neto, eu gostaria de falar um pouco sobre a Macacada Antifascista, não é? A Macacada Antifascista teve origem há cerca de 2 meses por iniciativa de alguns colegas ponte-pretanos revoltados contra o fascismo e contra o racismo, e dispostos a ir à luta contra essas misérias humanas, não é? Nós nos articulamos por um grupo de WhatsApp, e por ele temos feito e planejado iniciativas contra o fascismo e contra o racismo. E algumas dessas iniciativas nós estamos contando com apoios diversos, inclusive articulados junto com o Comitê Campinas contra o Golpe. O que identifica a Macacada Antifascista, primeiro é ser ponte-pretano, segundo é ser antifascista, o que significa imediatamente, como nós poderemos discutir depois, ser antifascista já significa imediatamente ser antirracista, não é? Portanto, são colegas ponte-pretanos, antifascistas, e que não guardam preconceitos de qualquer natureza. Nós temos pessoas com e sem identidade partidária, temos gente do PT, do PCO, enfim, acreditamos que os partidos são organizações importantes a somar na luta antifascista, já fizemos várias coisas e pretendemos fazer outras. Entre as coisas que já fizemos, não é? Integrando a onda das torcidas organizadas, clamando por democracia no Brasil inteiro, contra o governo de inspiração fascista, o primeiro ato da Macacada Antifascista foi participar, no último dia 7, no Largo do Rosário, aqui em Campinas, do ato contra o racismo. Depois, no dia 13, no sábado último, integrantes da Macacada Antifascista participaram do ato Fora Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. E na última quarta-feira, dia 17/6, integrantes da Macacada Antifascista publicaram
artigo na coluna Opinião do Correio Popular, que foi republicado no jornal Hall Online. Nós planejamos fazer outras coisas também, né? No domingo que vem, no dia 21/6, integrantes da Macacada Antifascista estão se articulando para irem novamente ao ato Fora Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo. E esta é uma das 4 lives que nós estamos organizando com o tema Ponte Preta e a luta contra o racismo, né? Então, essa é a primeira que nós estamos contando com a presença do José Neto, que é historiador oficial da Ponte Preta, e nas próximas sextas-feiras, neste mesmo horário, às 17 horas, nós pretendemos, na próxima, conversar com jogadores e ex-jogadores que sofreram e sofrem com racismo. Depois, na sexta-feira seguinte, nós pretendemos conversar com torcedores das torcidas organizadas da Ponte Preta, né, Jovem, Ponterror, Serponte, enfim, com representantes das torcidas organizadas da Ponte Preta. E no último encontro, na sexta-feira subsequente, nós pretendemos chamar algumas organizações sociais de Campinas que protagonizam a luta antirracista na cidade, como o Movimento Negro Unificado, o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas, e essa rapaziada toda ponte-pretana que luta contra o racismo e o fascismo empregando a arte, particularmente a música. Então, estamos nós aqui nessa primeira live, a primeira das outras 3 que virão, e contando com o José Neto para nos falar um pouco da história da Ponte Preta e articulando a história da Ponte Preta com o racismo. Neto, muito obrigado, está com você a palavra, então. Neto, está mudo, seu microfone está mudo. Obrigado, Marcos. Dou boa tarde, né, e agradeço a participação de todos. Marcos, eu só, se você, não sei se você deseja gravar, né, se você quiser gravar, fique à vontade, tá? Obrigado, Neto. No Facebook, ele está gravando automaticamente, depois então beleza. Disponibilizado nos Facebooks daqueles que estão retransmitindo, a POSP de Campinas, o meu Facebook, do Comitê Campinas contra o Golpe, enfim, existem algumas páginas do Facebook e do Instagram que estão retransmitindo essa nossa live. Beleza, Marcos, obrigado. Pessoal, antes de começar, eu quero, né, algumas breves palavras sobre a história da ponte, sobre a pesquisa que envolve a história da ponte. Eu, dentro da graduação da Unicamp, num primeiro momento, a academia ficou meio distante do futebol, por várias razões. E a Unicamp, propriamente, não tinha um viés, um caminho, uma pós-graduação, um setor identificado com a pesquisa acadêmica envolvendo o futebol. Então, para vocês entenderem como que eu comecei a estudar a ponte, eu já formado, trabalhava no Centro de Memória da Unicamp, na área de pesquisa, e o Correio Popular tinha acabado de adquirir o Diário do Povo, no finalzinho do século XX. E não sei se alguns vão lembrar, as pessoas um pouco mais de idade, que nem eu, o Correio Popular começou uma série de reportagens, negando a fundação da ponte em 1900, com a justificativa que o Pedro Vieira, era um nenê, e isso é verdade, e, em resumo, foi uma polêmica muito grande, que envolveu um jornalista chamado Ariovaldo Isaac, e aí, nesse momento, o Correio Popular ficou, vamos dizer assim, até, vamos dizer assim, não sabendo o que fazer, se continuava as matérias ou não, e o Correio ligou para a Unicamp, o assessor de imprensa na época era o Eustáquio Gomes, amigão meu, Eustáquio Gomes, já falecido, infelizmente, e o Eustáquio imediatamente ligou para o Centro de Memória, conversou comigo e falou, olha, a Unicamp foi convocada para ser um elemento neutro e fazer uma pesquisa sobre isso, porque a cidade está empolvorosa com essa polêmica.
eu comecei a pesquisa, né, nós começamos a pesquisa pelo Centro de Memória. Passado uma semana, não muito tempo, foi muito rápido, né, teve um acontecimento que envolveu a Ariovaldo do Zac, perto do Estado da Ponte. Em resumo, o Correio Popular encerra a polêmica, não publica mais nada, liga para a Unicamp falando que não quer mais que a Unicamp faça a pesquisa, mas aí o Centro de Memória falou, não, a Unicamp, o Correio não quer, mas a gente vai começar. Então, nós abrimos o campo de pesquisa sobre a história da ponte no Centro de Memória, né, ali na última década do século XX, e estamos trazendo aí a história do futebol. A partir daí surgiu os livros, né, o início de uma paixão, e aí eu estendi essa pesquisa para o início do futebol no Brasil, e aí vai. Então, eu queria só dar esse contorno, né, esse retrato do meu início enquanto historiador, né, agora como torcedor, né, minha família está, né, na Ponte Preta desde 1908, meu bisavô chegou de Portugal e já virou sócio da ponte, morava na Vila Industrial, era maquinista da Mujana, né, um militante sindical. Aí meu avô, né, já fez de tudo na ponte na década de 30, 40, 50, depois meu tio, então a gente, né, desde muito criança, né, acompanhando o time nas caravanas da Conceição, do Paraquedas, né, aquelas célebres caravanas que a gente, alguns jogos inesquecíveis, como a estreia do Nunes no Rio, caravana para Porto Alegre na semifinal do Brasileiro. Então, a ponte, além da parte acadêmica, é uma paixão. Bom, pessoal, eu vou iniciar, se vocês me permitem iniciar a apresentação, né, antes da gente falar propriamente, né, de Ponte Preta e racismo, né, a gente vai ter que entender um pouquinho, né, vamos entender um pouquinho, né, da onde vem, né, o racismo. A gente está falando de Brasil, está falando de racismo, está falando de Campinas, está falando de futebol, né? Então, eu acho que a primeira coisa para a gente começar a refletir sobre o tema é entender que a construção do nosso país, a construção da nossa sociedade, ela é autoritária, ela é escravista. Nós vivemos em um país que, a partir da sua construção histórica, do seu passado histórico, foi construído em cima da mão de obra escrava, né? Foi construída em cima da relação senhor-escravo, pautada pela violência, né? Pautada pelo autoritarismo, né? Então, quando a gente fala de racismo e fala de Brasil, nós nunca podemos esquecer que nós temos uma herança escravista. Nós temos uma herança autoritária que nós precisamos quebrá-la, nós precisamos lutar contra ela, nós precisamos impor uma nova realidade. Nós temos uma memória social, colonial, da época do Brasil colônia, do Brasil imperial, que o escravo, o africano, o afro-brasileiro devia ser tratado com os 3 P's: pau, pano e pão. Né, uma alimentação precária apenas para sobreviver, o algodão cru, a chita para vestir, e o pão, né, ralo para se alimentar e trabalhar, né? Então, nós temos no nosso alicerce como país, né, na nossa herança como país, um viés autoritário, uma memória escravista. Isso é muito importante porque durante anos e anos, nos foi ensinado, né, que o Brasil é sempre um país pacífico, né, é sempre um país que não participa de grandes guerras, é sempre um país, um paraíso das raças, da mestiçagem, etc. Lê do engano, né, um engano extremamente intenso que faz da nossa memória coletiva, que traz para a nossa memória coletiva erros, né, que muitas vezes o brasileiro não se entende, né, como que tem esse mito do pacifismo no Brasil, mas temos uma sociedade com uma herança escravista, que já é uma violência na estrutura, estruturalmente o Brasil nasce violento,
nasce autoritário, né? Nasce onde 2/3 de sua população eram escravas, viviam sobre a relação senhor-escravo, sobre a violência, né? É interessante que a gente está tratando o tema do racismo, não sei se vocês percebem, mas eu acho que uma visão aguçada a partir de agora tem que perceber que todas as pessoas que defendem que o Brasil não tem racismo e falam que tem amigos afro-brasileiros, afrodescendentes ou negros, né, esses amigos estão atrás dele quietos, né? O negro bom, o afrodescendente bom é o quieto, né? É o silencioso, é aquele que está atrás do branco, pode ser até seu amigo, mas está no lugar dele, que é não lutar, né? Que é não lutar por justiça, que é não lutar pelo direito histórico de igualdade social, de diminuir a desigualdade. E isso é importante para a gente começar a pensar em racismo antes da gente falar de futebol, né? A gente tem que inserir isso, porque há uma outra tendência do jornalismo brasileiro, né? Encarar o futebol como um setor à parte da sociedade. Então, vamos resolver a violência no futebol. Não, a violência é da sociedade. A gente tem que pensar primeiro na violência da sociedade, porque é a sociedade que é violenta, o futebol faz parte, né? Não adianta pôr 2.000 policiais militares dentro do estádio, não vai acontecer nada, mas a 10 quarteirões vai acontecer, né? 20 quarteirões a 1 quarteirão, ou a 1 quilômetro, a 5 quilômetros, porque a violência está na sociedade, como o racismo, né? É interessante você ver, às vezes, debates na grande imprensa, aonde vamos resolver o racismo do futebol, mas não se discute o racismo na sociedade, né? É corrente entre alguns ex-jogadores, às vezes, que estão no microfone, não, a gente nunca teve, às vezes a gente tem ironias, goza um do outro, mas o racismo é uma coisa que não existe, existe na Europa, existe no futebol de vez em quando, não. O racismo está na sociedade, está dentro do futebol, porque o futebol faz parte da sociedade. Então, voltando a isso, né, o que é importante a gente relembrar? Em 1888, com a abolição, nós não temos um projeto de inclusão do afro, do ex-escravo, do afro-brasileiro, do negro na sociedade brasileira. Há uma não incorporação, né? Não há uma indenização, não há uma reforma agrária, né? Não há uma incorporação formal através de uma revolução educacional que incorpore esse afrodescendente à sociedade, né? Os negros vão ocupar a periferia das grandes cidades, os trabalhos de menor remuneração, e isso é um espelho hoje, né? Se a gente estuda o passado do Brasil, é um espelho para a nossa atualidade, né? A tese do branqueamento, né? Aonde o século XIX, né, no Brasil e vindo da Europa, as teorias raciais do racismo científico, né, vão divulgar a ideia que o Brasil grande, o Brasil progressista, desenvolvimentista, passava pelo branqueamento da população, que o branco seria uma raça superior. Isso a gente tem que entender, né, que essa herança faz parte do nosso imaginário, do cotidiano da sociedade, da visão imaginária, né, da sociedade, né? Então, quando a gente se depara com uma charge como essa, né, a gente sabe que é uma herança, a gente sabe que é uma realidade, né? A mãe branca pode até entender isso, né, como está na charge, né, mas, né, a realidade cotidiana, né, espelha uma herança violenta, uma herança de segregação, uma herança de desigualdade, né? Então, a gente trazendo essas teorias racistas do século XIX, né, ligados ao Conde Gobineau, que publicou vários livros, que chegou a vir para o Brasil, né, defendendo a tese do evolucionismo, né, onde você tinha uma etnia mais próxima do primata, a outra mais inteligente, é óbvio que seria a raça branca, né, principalmente o europeu do norte da Europa, nem o mediterrâneo, né? Então,
essas teses de racismo científico serviram para quê, pessoal? Serviram para o imperialismo, serviram para a conquista da África, da Ásia, para justificar a chegada do europeu, para legitimar a conquista territorial na África e na Ásia, né? Então, o século XIX, né, que vai assistir nos seus últimos anos a chegada do futebol, ele traz como herança o racismo científico, a segregação, o imperialismo, a superioridade do branco em relação a africanos, orientais, hindus, etc. Né? Bom, dito isso, quer dizer, trazendo historicamente esse tema, nós vamos, né, chegar mais perto da nossa cidade, vamos chegar mais perto da Ponte Preta, vamos chegar, né, mais próximo da fundação da ponte. Né? Aqui a gente está vendo, né, uma imagem da nossa estação ferroviária, hoje Estação Cultura, né, com a famosa torre de 3 relógios, né, não tem essa quarta face, que dá para a Vila Industrial, né, com lembrança e saudade, que eu lembro, eu e o Toninho, o prefeito assassinado, né, a gente subindo essas escadas que dão para o relógio, né, para tentar, vamos dizer, trazer para a municipalidade a estação que estava sendo perdida naquele momento, né, porque faz parte, né, é uma parte fundamental da nossa história. E aí, veja bem, pessoal, vamos entender um pouquinho o porquê a imagem da ferrovia e o porquê da Ponte Preta, né? A Companhia Paulista de Estradas de Ferro chega em Campinas, quer dizer, a ferrovia, né, a linha Campinas-Jundiaí, né, existia uma linha Jundiaí, São Paulo, Santos, né, então, a partir de Campinas, levava-se o café em lombo de mulas marchadoras até Jundiaí, de lá a ferrovia levava para Santos, né, os grandes fazendeiros, chamados barões de café da região, né, organizaram uma empresa, cada um ficou com uma porcentagem dessa empresa, e surge a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então, a primeira ferrovia de nossa cidade surge em 11 de agosto de 1872. É um divisor de águas na história de Campinas. Existe uma Campinas antes de 1872 e uma Campinas pós 1872. Né? Você pode pegar um texto simples, um viajante português, que chamava Emílio Augusto Zaluar, né, que fez uma viagem pela província de São Paulo e passou por Campinas em 2 momentos, em 1871 e depois em 1873, e escreveu um livro, Viagem pela Província de São Paulo, né, lendo essa literatura dos viajantes, você já percebe a mudança na cidade, né? Em 1871, ele chega em Campinas, não encontra uma pensão, um hotel, ele tem que dormir na casa de amigos. Já em 1873, com a ferrovia, há uma intensa modificação no comércio e no setor de serviços. Campinas passa a ser uma cidade, né, muito atraente para o setor de serviços na área médica, na área da ferrovia, na área hoteleira, né? Então, o próprio Augusto Emílio Zaluar, que num prazo de 3 anos fez essa viagem pela província de São Paulo, né, cita isso, né, na sua literatura de viajante. Agora, dentro de Campinas, né, o que era Campinas, né, pessoal? Campinas, você tinha a região central, né, que hoje ainda é o centro. Então, eu vou, vamos dizer assim, pedir para vocês imaginarem comigo, né, a Campinas de 1872, como a gente está longe, e eu não quis colocar muitas imagens para não ficar desgastante, né, eu, né, resolvi colocar poucos slides, né, poucas lâminas de imagem aqui, porque senão eu precisaria, né, vamos dizer,
partir para outros recortes, né? Então, mas vamos imaginar, né, pessoal, em 1872, quando surge a ferrovia, ela vai ter um trajeto, quer dizer, a linha férrea, ela é projetada para separar os bairros operários da região central e do Cambuí. Se você, né, prestar atenção, a região central está numa depressão. Você sai da Vila Industrial, você desce em direção ao centro. Se você sai do Cambuí em direção ao centro, você também desce, né? O centro está numa depressão, né? Com vários córregos e pequenos riachos, né? Na região central. Então, o que acontece? A ferrovia foi projetada para separar a região central dos Barões do Café, que iniciaram sua mudança para o meio urbano. Né? Campinas é uma das primeiras cidades no Brasil que você vai ter uma transferência do capital rural para o capital urbano. O Cambuí vai se tornar a área, né, de moradia dos grandes capitalistas de café. E para separar os bairros operários, foi feita a linha do trem. Né? Então, espacialmente, o centro foi separado dos bairros mais populares pela linha. Mas que bairros populares são esses? A Vila Industrial, o Fundão, né? Para a gente localizar o Fundão, vamos localizar entre o Cemitério da Saudade e a região do Swift, aquela região chamava-se Fundão, é uma região, né, habitada por afrodescendentes, né? Quando você tem o processo abolicionista, grande parte dos negros residentes em Campinas vão para a região do Fundão, né, até a construção do Cemitério da Saudade, né, e o bairro do Morrinho. Agora, nós começamos a falar de Ponte Preta. O bairro vai nascer antes que o clube, né? O bairro da Ponte Preta recebia o nome de Morrinho exatamente porque, se você sai da Glicério, da região central, você sobe, né? Você sobe em direção à Ponte Preta, que está numa parte mais alta, né? O bairro Morrinho era um bairro que nasceu, né, que vai nascer por volta de 1862, 10 anos antes da ferrovia, com os primeiros moradores vindo da região da Vila de Santo Amaro, em São Paulo. Né? Os primeiros moradores são ambulantes que faziam comércio de secos e molhados, porque na região do Morrinho passava a antiga estrada Campinas-São Paulo, ou São Paulo e Campinas, que saía de São Paulo, passava por Valinhos, passava o que é hoje ali a Coldelaria do Exército, perto do Colégio Porto Seguro, em Valinhos, entrava em Campinas, passava pelo que hoje é a Rua Abolição, né, e ela terminava onde hoje é o Largo do Pará, que era o antigo mercado de escravos da cidade. Era ali o grande mercado de escravos da cidade, né? Ali vinha tanto as boiadas, como mercadorias, como tráfico negreiro, e esses ambulantes de secos e molhados. Então, os primeiros moradores do bairro do Morrinho chegaram por volta de 1862, né, e começaram a construir pequenos pousos, né, pequenas moradas, porque era quase o final da sua jornada, para vender, né, seus produtos de secos e molhados no centro de Campinas. Por volta de 1870, eles já vão abandonar a Vila de Santo Amaro e se sedentarizar no bairro do Morrinho. Aí eles vão se fixar no bairro do Morrinho como pequenos comerciantes, lavradores, camponeses, né, que vão começar a primeira urbanização, o primeiro processo de ocupação do bairro do Morrinho, o futuro bairro da Ponte Preta. Nesse contexto, né, é importante a gente entender, quando surge a ferrovia em 1872, esses moradores do bairro do Morrinho ficam isolados da região central. Eles perdem a sua estrada de ligação, né, porque a linha, né, para dar uma continuidade por motivos logísticos, ela, né, derruba os caminhos, a antiga estrada de São Paulo,
né, ela não consegue fazer com que esses moradores do bairro do Morrinho tenham acesso como tinham antes da ferrovia. Esse é o primeiro momento onde esse bairro do Morrinho, diferente um pouco da Vila Industrial, um bairro mais operário ligado à indústria, né, diferente da Vila Industrial, que também era um bairro operário, mas ligado à indústria e à imigração europeia, esses pequenos comerciantes vindos de São Paulo começam a se organizar, e isso, se você for na Câmara Municipal, quando nós fizemos a pesquisa, você vai encontrar todos os abaixo-assinados dos primeiros moradores do bairro do Morrinho, exigindo da Companhia Paulista uma ligação. É aí que surge, né, a ponte em madeira, né, enegrecida com asfalto e piche, né, que vai dar nome ao bairro Ponte Preta. Né? É nesse momento, né, que esses primeiros moradores do bairro do Morrinho, fazendo uma luta política, com 3 abaixo-assinados, indo até a Companhia Paulista, indo até a Câmara de Vereadores, porque na época você não existia a figura do prefeito, né? Ainda nem o intendente municipal ainda tinha, é aí que a Companhia Paulista constrói a ponte de madeira, né? A ponte de madeira, que depois, em 1905, se transforma na ponte em pedra, em alvenaria de pedra. Né, no início do século XX, a Companhia Paulista destrói essa ponte e constrói a ponte, né, que foi tombada, né, com um processo meu, do Toninho e do arquiteto Ricardo Badaró, esses meus 2 grandes amigos já falecidos, infelizmente, né, 2 pessoas maravilhosas, ponte-pretanas, né, que, né, nesse mesmo local que eu estou apresentando para vocês, né, existia a ponte enegrecida com asfalto, que dá nome ao bairro, e depois vai dar nome ao nosso clube, a nossa paixão, a nossa gloriosa Ponte Preta. Tá? Nesse momento, pessoal, de final do século XIX, desculpe às vezes estar falando demais, não abrindo para um debate, mas eu acho que é necessário para a gente, vamos dizer assim, tecer, né, como uma lupa, para a gente abrir, né, toda essa história envolvendo a ponte, né, envolvendo o nosso clube. Nesse momento, né, aonde o bairro da Ponte Preta consegue essa ponte, né, e consegue, através da união dos seus primeiros moradores, esse acesso à região central, a Companhia Paulista, né, ela traz para Campinas as grandes oficinas, as oficinas da Companhia Paulista. Ela acaba a construção, né, por volta de 1890, todas as oficinas estão todas construídas, e nesse momento ela começa a trazer técnicos da Inglaterra, que não são ingleses, a maioria são galeses e escoceses, né? Vamos lembrar que a gente está falando de Grã-Bretanha, a ilha, ou Reino Unido, que seria Inglaterra, Irlanda, Escócia, Irlanda do Norte, né, ou a Grã-Bretanha, né, e etnicamente, culturalmente, né, escoceses e ingleses são 2 coisas diferentes. Então, o que vai acontecer? A Companhia Paulista cria uma vila dentro do bairro do Morrinho, ou já bairro da Ponte Preta, né, a Vila Carmelo, né, são 200 habitações, existe um pequeno trecho ainda no começo da Saudade, né, da antiga Vila Carmelo, e na Vila Carmelo, né, eles iniciam, né, com a chegada desses primeiros técnicos escoceses, principalmente. Né, nesse momento, chega em Campinas, né, um mestre das oficinas, né, que hoje a gente pode chamar de engenheiro, né, mas, né, seria como se fosse um oficial artesão, né, alguém que conhece de maquinário, de tornos, né, etc., que veio da cidade de Dundee, na Escócia, o Thomas Scott. Né, e o Thomas Scott vem residir no bairro da Ponte Preta. O primeiro documento que a gente tem do Thomas Scott, sem ser o documento da Companhia Paulista, é de 1899, mas ele já estava no Brasil antes, né?
Ele já estava em Campinas antes, mas não há traços documentais, né, dessa chegada dele. Nós só temos no arquivo da Companhia Paulista em Jundiaí, no arquivo ferroviário, que a chegada dele, né, é por volta de 1896, 3 anos antes. Então, ele deve ter residido um pouco em Jundiaí e depois vindo para Campinas. Por que o Thomas Scott é importante? Né? Ele traz, e ele foi um ex-jogador do time do Dundee, né? Um time escocês. Né? Ele traz a primeira bola, né? O primeiro balão, que eles chamavam. Seus filhos todos jogavam futebol. Um é matriculado no Colégio Culta Ciência. Não é por acaso que existe uma memória histórica, existe, né, dentro de obras como Jolumar Brito e cronistas da cidade, como Júlio Mariano, existe essa memória de que o futebol também nasceu no Culta Ciência. O John Scott, seu filho, estudou lá, né? O Thomas Scott traz as primeiras bolas e começa a organizar no bairro o futebol, que era, no início, um divertimento de crianças, né, pessoal, de jovens, né? O futebol, ele vem do rugby, né? Acho que não sei, não é o momento da gente dar toda uma história do futebol, né? Mas o rugby é anterior, nasce dentro do rugby, etc., nas escolas inglesas, mas o futebol se populariza muito mais rápido. O futebol entra nas classes populares e operárias de modo intenso, pela sua maneira lúdica, né? Por não precisar, né, exatamente de uma bola perfeita. Você pode jogar futebol com uma bolinha de papel, com uma meia, né? É a bola de meia, né, com uma laranja, qualquer círculo. Então, ele é muito lúdico, né? E através das escolas inglesas, ele se dissemina nas classes populares, nos bairros operários, de modo muito intenso. Quando ele chega no Brasil, ele vai atrair esses jovens, né, do bairro da Ponte Preta, né? E porque já era um bairro diferenciado no tocante a uma rede de solidariedade que já existia no bairro, ligada ao movimento que eles fizeram, né, para exigir da Companhia Paulista uma entrada para o centro. Né? A Ponte Preta é fundada no dia 11 de agosto de 1872, a data não é por acaso, pessoal. O 11 de agosto de 1900, a fundação da Ponte Preta tem a ver com 11 de agosto de 1872. Né? Não foi uma obra do acaso, foi uma homenagem à ferrovia, né? Porque moradores do bairro e ferroviários ligados à chegada, né, de trabalhadores da oficina da Paulista, fiscais de linha, né, de funcionários secundários e terciários da ferrovia, né, chegaram no bairro, né, e se organizaram em torno do futebol. Né? Eu acho que até pelo tempo eu não consigo me expandir mais, né, usar uma lupa e, né, eu acho que eu vou passar rapidinho mais para frente, né, porque senão né, a gente não vai conseguir dar conta de questões, etc. Né? Agora, a fundação da Ponte, né, a fundação do nosso clube, da Associação Atlética Ponte Preta, né, fundada por jovens, tendo, né, a figura do Thomas Scott e de seus filhos, né, o divulgador do futebol, o organizador do futebol, né, dentro do bairro. Né? Agora, se a gente for entender o porquê que a gente já, né, pode, né, defender a ideia, defender a tese de que a Ponte já nasce como uma democracia racial, a gente precisa abrir mais o leque. Então, vamos abrir mais o leque do nosso estudo, né, da nossa reflexão, do nosso entendimento sobre democracia racial, sobre racismo e sobre Ponte Preta. Né? Vamos passar aqui, pessoal, né, a gente tem a figura do Miguel do Carmo, um ferroviário, um fiscal de linha, né, ligado à fundação da Ponte, participante da fundação da Ponte, né, um dos seus primeiros jogadores. Vamos nos ater ao ano de 1900, que não tem nada a ver com a época profissional, né, pessoal?
né? O futebol era disputado em praças, em pequenos terrenos, né? Esses jovens eles pegavam o bambu, deixavam em casa, né? Se você lê o Comércio de Campinas, que é um jornal de época, que vai de 1900 a 1920, exatamente, né? O jornal tinha como editor o Henrique de Barcelos. Aqui em Campinas a gente tem números esparsos no Centro de Ciências, Letras e Artes e no Centro de Memória. Mas no arquivo do governo do Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria, atrás da rodoviária do Tietê, lá você tem a coleção completa do Comércio de Campinas, que eu li completo, de 1900 a 1920, todos os dias. Lá você vê o nascimento do futebol, né? Você vê como a cidade pulsava em torno da ferrovia, né? Era uma cidade que sai do século XIX, uma cidade negra, né? É o momento da chegada da imigração europeia. Então, esse período de fundação da ponte assiste à transição de uma cidade de herança afro-brasileira, afrodescendente, para a chegada do imigrante europeu branco, que vai ocorrer maciçamente de 1890 a 1910, nesses 20 anos da passagem do século XIX para o século XX. Aí, veja bem, pessoal, nesse contexto, né, nesse contexto do bairro do Morrinho, é muito importante a gente entender, né, que a Ponte Preta também nasce dentro de um contexto, né, dentro de um contexto anarquista, né? Por quê, pessoal? Os primeiros ferroviários que vieram de Portugal, da Espanha, da Itália, e começaram a trabalhar na ferrovia, e foram morar na Vila Carmelo, né? Eles trouxeram para o bairro da Ponte Preta a ideologia anarquista, a visão anarquista de mundo, uma visão de autogestão, de liberdade, né, uma autogestão democrática, né, liberdade como fundamento da sociedade, igualdade racial e de gênero, né, aqui não é uma aula de história, né, a gente não está, né, didaticamente só falando de história, mas isso é importante, né, a gente tem uma ideia, a partir de 17, com a Revolução Russa, do socialismo e comunismo, né, o anarquismo nunca chegou a ter a vitória em nenhum país, então foge um pouco do nosso dia a dia, do nosso pensamento, mas era uma ideologia extremamente popular na Europa, extremamente popular na Itália, na Espanha e em Portugal. Então, mas a gente pode citar dentro da Ponte Preta os anarquistas? Sim, pessoal. Né, dois grandes, né, dos primeiros diretores da ponte, né, de uma diretoria ainda amadora, né, o futebol era ainda amador, estava nascendo, no meio entre jovens de 15 a 20 anos, José Rodrigues e Dante Pera eram dois líderes ferroviários, né, que fizeram, né, uma grande divulgação dessas ideias, né, de igualdade racial e de gênero. Então, é importantíssimo a gente ter a noção que, diferente do Vasco da Gama, diferente de outros contextos, a ponte nasce como uma democracia racial por sua estrutura do bairro, pela estrutura populacional do bairro, pela visão política e social dos moradores do bairro da Ponte Preta. Há uma união entre ferroviários de ideologia anarquista, moradores do antigo bairro do Morrinho, com forte sentimento de pertencimento, quer dizer, com forte sentimento de luta política, de união, de solidariedade, que geraram a democracia racial. A democracia racial dentro da ponte não cai, né, do céu em berço esplêndido. Ela nasce desse encontro, dessa união, desse casamento, dessa aliança entre esses ferroviários que vão trazer a bola e o anarquismo como ideologia, a ideia de liberdade, igualdade racial e de gênero, e os moradores do bairro a partir de 1870, que já eram unidos, já tinham um forte sentimento de pertencimento, uma rede de solidariedade, fruto da sua luta política pela preservação do bairro, né? Fruto da sua luta política pelo bairro ser ouvido pela Companhia Paulista,
porque ficou isolado do centro da cidade com a construção da ferrovia, né? E nesse momento da fundação da ponte, a democracia racial é um espelho desse encontro entre ferroviários e moradores do bairro da Ponte Preta. Surge a democracia racial na ponte. Então, não foi obra do acaso, né? Se a gente estudar com uma lupa, com mais detalhes, o Bangu, que também vai utilizar-se de jogadores negros, né, é uma estratégia da fábrica de tecidos Bangu, né? O capital industrial via no futebol uma maneira de tirar o operário da sindicalização e do movimento sindical, da luta. E via no futebol um jeito do operário se ligar ao futebol e esquecer o sindicalismo. Lê do engano, né? Depois eles foram perceber que no vestiário, né, nos lugares onde eles se encontravam para jogar futebol, eles também falavam de jornada de trabalho, de possíveis direitos trabalhistas, de luta por justiça social. Mas a participação dos primeiros operários negros no time do Bangu, né, não foi obra de uma democracia racial, foi obra de uma estratégia da empresa. Né? A introdução de negros no Vasco da Gama na década de 20 não foi obra de uma democracia racial, de uma negação, né, da superioridade racial branca. Foi uma luta do Vasco da Gama para se afirmar contra os times da Zona Sul. O Vasco da Gama é do Morro do São Cristóvão, e os times da Zona Sul, Fluminense, Flamengo e Botafogo, né, ganhavam os campeonatos. Foi uma forma de afirmação da colônia portuguesa, né, perante a elite, antiga elite do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Né? Então, para ganhar esse campeonato, eles começaram a pagar o bicho, eles começaram a pagar, a dar dinheiro para os jogadores negros. Né? A gente está falando já da década de 20, né, que já existia, né, a Liga Paulista, desde 1901, o Brasil já tinha a seleção brasileira, o futebol já era uma realidade em nosso país, né? A gente está falando da década de 20 em relação ao Vasco da Gama, só não era profissional, que o Vasco da Gama vai fazer o profissionalismo marrom, né, dar o bicho para esses atletas negros. Então, enquanto democracia racial, né, enquanto, né, a procura pela igualdade racial no momento onde a segregação era praticamente mundial, a ideia de racismo científico estava viva, ela é uma referência da Ponte Preta. E é importante explicar o porquê, né? Explicar o porquê. Então, veja bem, pessoal, nasce, né, o nosso time, eu vou usar, a gente não tem fotos do primeiro time que vai de 1900 a 1908, o que a gente tem são fotos esparsas, né, então a gente tem uma foto do campo do Cruzeiro, né, quem conhece Campinas, ali, Ângelo Simões com a Avenida da Saudade, próximo à Igreja Santo Antônio, a Sanasa e ao Colégio Dom Barreto, ali tinha um cruzeiro, que era uma cruz em aço, em ferro. Esse cruzeiro está na frente do Cemitério da Saudade agora. Onde estava essa cruz e onde é a Sanasa, que tem o Clube de Bocha, do lado da Igreja Santo Antônio, ali foi o primeiro campo da ponte, né? O campo do Cruzeiro, porque era ao lado do Cruzeiro. Então, a gente tem uma foto desse campo do Cruzeiro, a gente tem poucas fotos desses jogadores, né? Por quê, pessoal? Porque o futebol não tinha torneios, né? A gente está falando ainda do interior, né? 1901 é só o Campeonato Metropolitano de São Paulo. O futebol estava nascendo dentro do meio ferroviário e dentro das escolas. Então, você não tinha cobertura do futebol pela grande imprensa, né? Aonde você consegue achar documentos que falem sobre a Ponte Preta entre 1900 e 1906 ou 7? Nos relatórios dos intendentes, antes da primeiro prefeito de Campinas, que é 1908, com o Zimbo Maia, né? Os intendentes, que são funcionários pagos pela Câmara Municipal, andavam pela cidade fazendo pequenos relatórios. E é eles que comentam. Eles viam esses jovens jogando bola, ele chamava a polícia para perseguir esses jovens, porque eles estavam danificando a grama das praças, né? Esses jovens saíam correndo, né? Porque ninguém conhecia o futebol, né? Existia uma parte dos jornalistas que eram contra o futebol, né? Que era um esporte mais bruto, etc., né? A ideia
do futebol no seu início, era só praticamente o ataque, né, pessoal? Foram os escoceses que começaram a entender que também tinha que se defender. A ideia britânica, inglesa de jogo era jogar a bola para frente, e com o corpo você dominar a bola, por isso que tem essa figura do centroavante trombador, né? Eles jogavam no 2-3-5, né? Jogavam só 2 defendendo e praticamente todo mundo atacando, né? Com os escoceses que isso muda, e já no nosso segundo time, que é esse aqui, o time da gravata, que essa foto é de 1912, quando a gente ganha a Liga Operária, o primeiro campeonato organizado em Campinas. Campinas teve um campeonato, né, em 1908, que não chegou a acontecer, foi organizado, mas não chegou a acontecer, e só em 1912, né, e aí você vê, né, Amparense, um grande ídolo, talvez o primeiro grande ídolo do clube, que começa como centroavante, né, e depois passa goalkeeper a goleiro, né, praticamente, né, 9 a 10 anos atuando, né, na Ponte. Então, Amparense, Moraes, Aranha, né, todos eles envolvidos nessa, né, no que a gente pode chamar de continuidade do projeto do bairro da Ponte Preta, né, de igualdade racial, né? O bairro da Ponte Preta nasce com esse projeto, né, com esse grande projeto de igualdade racial, que a gente pode chamar hoje de democracia racial, né, fruto, né, dessa união, né. Então, aqui a gente vê um Amparense já como goleiro, né, como goalkeeper, né, já consolidado como o primeiro grande atleta da Ponte, né. E só para encerrar, porque já são 18 horas, né, praticamente, a gente, né, senão a gente não vai conseguir abrir para perguntas, né, pessoal? É interessante a gente entender um pouquinho, né, é muito interessante a gente entender um pouquinho, né, a história da Ponte Preta, como a gente chama de longa história, né? O que é isso, longa história? A Ponte, até a década de 20, ela é organizada e administrada só por moradores do bairro da Ponte Preta, apenas pelos moradores do bairro, né? José Rodrigues, Dante Pera, depois Capitão Pedro de Alcântara, que dá nome à rua em volta do estádio. E é na década de 20, entre 1924 a 27, que a elite campineira, ligado ao Cambuí, ligado aos grandes comerciantes, a classe média urbana, médicos, grandes comerciantes, políticos, industriais, entram no clube. E aí muda, né? Muda o espelho da Ponte Preta. A diretoria passa a se tornar uma diretoria fora do bairro da Ponte Preta, né? Fora do bairro da Ponte Preta. Bom, pessoal, então a ideia foi essa, falar um pouco da ideia de democracia racial, apresentar o tema, né? Não sei se ficou muito maçante, que o tema é prolixo, o tema é longo, né? E o tema, vamos dizer assim, pressupõe a gente fazer uma introdução mais ampla para depois falar de futebol, né? Eu vou abrir para perguntas, o Marcos até já tinha me enviado algumas perguntas que ele ia fazer, mas eu vou abrir, né, para perguntas e para a participação de todos. Legal. Neto, excelente exposição, e aqui no chat do Facebook, do meu que está transmitindo, existem outras páginas do Facebook que também estão transmitindo. Aqui nós já conseguimos, com a sua exposição, converter 2 torcedores de outros times a Ponte Pretanos. Então, eu fiquei feliz na sua exposição. Aí o pessoal está falando que história bonita, etc. e tal. Então, parabéns pela exposição. A primeira pergunta que eu ia fazer, você, na verdade, já tratou disso, não é? Porque o bairro da Ponte Preta formou-se com a chegada da rodovia, como você disse, e com ela o Thomas Scott trouxe a bola de futebol para os meninos brincarem ali, né? E o próprio Miguel do Carmo, o primeiro negro do futebol brasileiro que jogou na Ponte Preta, era fiscal lá, trabalhador da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Sim. Então, o bairro em que nasceu o clube era um bairro popular, operário, com influência anarquista. Então, você já respondeu aí que a gente pode acreditar
o nascimento da Ponte Preta a uma origem operária, não é? Uma origem popular. Mas a segunda pergunta que eu quero lhe fazer é uma polêmica que tem sempre quando a gente se identifica como macaco, como pontepretano, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa história de pontepretano assumir-se como macaco. Por quê? Porque, para quem não conhece a história da Ponte Preta, isso parece meio estranho, até preconceituoso, porque macaco normalmente é um xingamento racista. Mas parece que já na década de 30, os torcedores do clube acolheram essa ofensa, né? E fizeram dela como que um troféu de resistência, né? Subvertendo esse símbolo, né? Na luta contra a discriminação e contra o racismo. É isso mesmo? Como é que você poderia explicar um pouco para a gente essa coisa do pontepretano se assumir como macaco? Marcos, é uma história bastante interessante, existe um lado até documental disso, né? A grande imprensa, ela vai começar a elaborar matérias e artigos na década de 30, realmente, mas as primeiras informações que a gente tem são da década de 20, né? Entre 1926 a 27, a Ponte Preta, né, ela era afiliada à APEA, né, Associação Paulista de Esportes Atléticos. Aí, de 26 para 27, com a mudança da diretoria, a diretoria ligada ao bairro da Ponte Preta se desliga propriamente do clube, assume uma nova diretoria ligado, né, à Associação Atlética Campinas, um clube do Cambuí, e há uma fusão, Ponte Preta, Associação Atlética Campinas. A ponte sai do bairro da Ponte Preta e vai para o Cambuí, onde hoje ali, perto da Largo Santa Cruz, Praça 15 de Novembro, tem até um muro na Rua Coronel Silva Teles, que é o antigo muro do estádio da Ponte Preta, né, que está em projeto de tombamento, né, nosso projeto também ali, projeto de tombamento. Se você passa a pé ali, você ainda vê o muro, né, o antigo Banco Itaú que tinha na entrada da Júlio Mesquita era a bilheteria do estádio. Nesse momento, a ponte abandona a APEA, entra na Liga Amadora de Futebol e começa a jogar a Zona Mujana. Era um campeonato, né, que você usava ferrovia como meio de transporte, tanto dos atletas, dos jogadores, ainda numa fase não profissional, né? Então, esses jogadores, como é o jogo nos bairros, né? Vai a família, né? Vai a família. Então, o jogador é um jogador amador, vai o irmão, vai o pai, vai o filho, vai todo mundo junto, né? E esses jogadores eram do bairro da Ponte Preta, frutos dessa democracia racial, e quando iam nessas cidades, né, esse grande quantidade de negros, de afrodescendentes, do povo, né, vamos dizer assim, né, começou ali os primeiros sinais, né, de preconceito. Os primeiros sinais de preconceito, que a primeira notícia se dá num jornal de Jundiaí, que está no Arquivo Histórico de Jundiaí, onde o diretor é um grande amigo, né, e Jundiaí é um centro ferroviário importantíssimo, né, o Thomas Scott também fundou um clube em Jundiaí, seus filhos também, porque por conta da epidemia de febre amarela, as oficinas da Paulista foram levadas para Jundiaí, então Thomas Scott teve que ir para lá, né, e uma das primeiras notícias disso, que a torcida da Ponte se comportava como macacos, mas por trás dessa notícia, porque elas pulavam muito, né, existia muita alegria, existia um entrosamento muito grande entre os jogadores, né, e o time. Aí, a partir da década de 30, esse campeonato ligado à ferrovia, ele se agiganta, né, porque o primeiro campeonato da Zona Mujana foram 4, 5 clubes apenas, né. A segunda notícia em jornais foi no jornal de Americana, né, que era uma vila ainda, né, pertencia a Santa Bárbara. A Ponte vai jogar com o Rio Branco, né, e a elite de Americana enxerga, né, nessa torcida pontepretana ligada ao bairro, né, começa a associar, né, torcer, pular com macaco, com macacada. E aí, na década de 30, isso se consolida. E isso é fácil a gente entender, né?
quando você tem uma notícia sendo vinculada várias vezes, isso se dissemina, né? Mais ou menos como no direito, a jurisprudência, né? Um juiz dá uma sentença, os outros vão copiando. E no jornalismo tem muito isso, né? Surge uma notícia aqui, ela vira verdade e vai, né? Então, a ideia de macacada com Ponte Preta, ela começa na década de 20, se afirma na década de 30, e a torcida, né, assume, né, a torcida incorpora um preconceito como uma qualidade, né, como uma representação simbólica da sua identidade, de quem ela era, né? Ela é isso mesmo. Ela é fruto da ferrovia, ela é fruto de um país que nasce com uma herança escravocrata, ela é fruto de um país que nasce com futebol ligado a um bairro operário, e ela é fruto de um clube que nasce para lutar, que é a Ponte Preta. Então, a torcida se incorpora, né, desse símbolo. É muito interessante isso, acho que é mais um item diferenciado da história da Ponte, né, que ela não vai precisar usar, não vai ter outra macaca no Brasil, né? Uhum. Né? Galo tem muito, leão tem muito, tigre, tem até ave, tem de tudo, mas macaca é só nós, né? O Caio, uma pergunta aqui, chegaram várias perguntas aqui para nós, né? E você já, na resposta a essa pergunta que ele fez, você já respondeu para o Caio Fernando Aguiar, que ele mencionou o fato de que no cruzamento da Coronel Silva Teles com a Anchieta tem um muro lá, e você já mencionou na sua resposta a minha pergunta, coisas relacionadas a isso. O Ian está perguntando aqui, Neto, em 1927, não sei se você sabe, não é, mas em 1927 ocorria na capital paulista um jogo organizado pela Liga Amadora de Futebol, um órgão criado pelo campeão paulista, o paulistano. O jogo preto versus brancos. E aí o Ian gostaria de saber se algum atleta negro da Ponte participou dessa partida. Eu não sei se você tem essa informação. Não participou. É interessante esse momento da década de 20 da Ponte. Não participou, existia uma certa dificuldade, né? Como era um momento de amadorismo ainda, né? Existia uma certa dificuldade na locomoção desses atletas, porque eles tinham que gastar dinheiro do bolso, né? Eram jovens ainda, mas nesse momento, já que ele citou a década de 20, né, a Ponte teve vamos dizer, uma figura diferenciada, que era o Armandinho, que foi um jogador diferenciado, né? A Ponte vai fazer um jogo em Santos, e o Santos ainda também, um clube que ainda não tinha se inserido como um espinho, né, para os clubes da capital, né, ainda era um clube que estava ali nascendo ainda, né, a Ponte vira um jogo lá em Santos com o Armandinho, né, então ele vai ser o primeiro atleta que vai sair da Ponte e vai chegar na seleção brasileira na década de 30, ele vai sair desse time ainda de jovens ligados ao bairro, né, o Armandinho não vai servir a seleção brasileira com a camisa da Ponte, mas ele sai, né, por conta desse jogo que ele fez em Santos, né, isso que ele vai para a seleção brasileira. Aqui em Campinas você tinha o Black e o White, que muita gente acredita que era um time de brancos e um time de negros, e não, na verdade era um time só de brancos, né, era só camisa branca e camisa negra, era um time de jovens do Cambuí, né, um chamava White, outro chamava Black, mas não era propriamente esse encontro entre brancos e negros, né? Mas a Ponte não enviou jogadores, até porque não era o escopo, né, daquele momento. E a liga, o futebol, envolvendo o paulistano, envolvendo, né, toda a organização do futebol metropolitano em São Paulo, né, era, vamos dizer assim, muito pouco democrática, muito pouco aberta a participação, né, de jogadores do interior, etc., né? E nesse momento, entre 1915 e 1930, ocorria uma disputa enorme entre São Paulo e Rio pela condução do futebol brasileiro. Existia duas confederações, uma em São Paulo e uma no Rio, né? Então, essa competição também, vamos dizer, dificultou o interior, né, galgar caminhos diferentes, né? Você vê que o profissionalismo chegou na capital já no início da era Vargas,
né, em 32 e 33, e no interior demorou bastante tempo, né, demorou só na década de 40, né. Uhum. Legal. Ô Neto, é impressionante como a história nos possibilita não só rememorar o passado, mas valorizar aquilo que a gente tem no presente, né? Você, quando você começou a sua fala aí, você mencionou dois personagens que, para quem é pontepretano, são muito significativos, né? Uma Conceição, que o pessoal conhece porque é mais recente, né? Mas você mencionou um outro que é de muito cara memória para mim, que é o Paraquedas, né? Quantas caravanas? Quantas caravanas o Paraquedas não organizou? Eu morei na Vila Marieta, onde na Doutor Betim ele tinha a borracharia. E sempre quando eu saía para andar de bicicleta, parava lá para encher pneu, para consertar o pneu, etc. e tal. E são pessoas simples, não é? Do povo, e que encarnam esse espírito do torcedor pontepretano, né? De não ser um time vinculado às elites, como me parece ter sido a origem do São Paulo, mas de uma torcida que nasceu de operários, de pessoas simples. E me parece que o Paraquedas, que poucas pessoas têm memória, e a Conceição encarnam esse espírito. Então, fiquei muito até emocionado de ouvir o nome do Paraquedas, porque ele faz parte da minha infância, onde eu andava muito de bicicleta ali na Vila Marieta, próximo da Ponte Preta, e a gente sempre parava no Paraquedas para encher o pneu da bicicleta, né? Então, muito interessante. Você relembrando isso, também me fez relembrar a minha infância, que eu também morei na Vila Marieta, né? Eu morei ali na Marechal Carmona, né? E o nosso campo de futebol, né, era dentro do Instituto dos Cegos, ali na Washington Luiz. E quem passava ali e conversava com a gente todos os dias é a Dona Ana, né, que antes da Conceição, né, era, vamos dizer, uma torcedora símbolo, né, Dona Ana Custódio, e uma das grandes características dela é pintar a unha de branco com bolinhas pretas, né? Então a Dona Ana Custódio passava ali, passava da onde? Ela era funcionária do clube, né? Ela limpava as santas, limpava a capela do estádio, depois limpava as taças, etc. Depois ia para a casa dela, né? Em direção ali onde hoje é o Parque Prado, né? Onde hoje é o Parque Prado. Ela ia a pé na Washington Luiz, né? O Paraquedas, nem me fale, né? De tantas caravanas, né? De muitas caravanas, e a Conceição mais recentemente, né? A Conceição da década, vamos dizer assim, o finalzinho da década de 70, de 80 para frente, né? A revista Placar chegou até a fazer uma reportagem, né? Conceição versus Donando, quem era mais torcedora símbolo, né? E você tinha a Elza do Corinthians, e aí fizeram também a Elza com a Donana, a Elza com a Conceição. Era um momento, né, bastante, né, vamos dizer, de muita efervescência, né? E eu também morei ali, né? Eu também morei. A gente não pode deixar esses personagens se perderem, não é? Com certeza. Na história. Mas aqui agora, ô Neto, nós temos algumas perguntas, politizando esse debate, até mesmo porque você bem tratou dessa origem popular, operária, de inspiração até anarquista da Ponte Preta, e a gente percebe que ao longo do desenvolvimento do século XX, né, a história da Ponte Preta ela se desenvolveu como um time popular formado por muitos negros, né? E a gente sabe que hoje a situação da comunidade negra no Brasil é das mais dramáticas, né? A gente poderia citar alguns números, inclusive, para poder identificar a situação dramática da comunidade negra no Brasil. Embora nós que somos brancos, né, não conseguimos sentir o que os negros sentem. Mas só os números que a gente pode citar já são expressivos dessa miséria humana que é o racismo, né? Então, por exemplo, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras, não é? Entre os pretos e pardos, que é a qualificação que o IBGE identifica essa etnia, não é? Mais do que raça, não é? 78% dos mortos em ações policiais no Rio de Janeiro, em 2019, são pretos e pardos. Então, observe, nós temos uma situação muito delicada, não é? Outro dado importante, o Brasil abriga a 4ª maior população prisional do mundo, mas mais da metade, 62%, são pretos e pardos, né?
Em geral, os brancos, em geral, considerando os negros e as negras, e os brancos e as brancas, não é? Em geral, os brancos ganham o dobro do que o salário médio dos negros, não é? 67% dos negros no Brasil estão incluídos na parcela dos que recebem apenas e tão somente 1,5 salário mínimo. Se a gente for pegar a população de desocupados, 63,7% são de desocupados. E aí, se a gente continuar citando números aqui, a gente poderia citar, na comunidade negra, né, nós temos negros que sofrem mais, que na verdade são as negras, as mulheres negras, não é? Um dado assustador é que de 2003 a 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%, ao passo que o índice de feminicídio de brancas caiu 10%. Então, a gente observa por esses números, desculpe, que há, de fato, um racismo no interior da estrutura social brasileira, que a gente chama de racismo estrutural. É por isso que eu gostaria de ler agora para você essa pergunta do Hamed Bittar, não é? Ele diz assim, gostaria que o historiador pudesse falar do quanto... não, peraí, é outra pergunta. Peraí, do Hamed mesmo. Como a torcida, inserida em sua história de luta, não é, a partir dos operários, pode contribuir com a luta contra o racismo? Como é que você vê essa articulação de uma identidade a partir de um time de futebol, mas um time de futebol identificado com o povo, com as lutas populares? Como uma torcida pode, neste momento, resgatando a sua história, fazer força para engrossar as fileiras da luta contra o racismo e o fascismo? Olha, Marcos, eu acho que é uma ótima pergunta, né? Eu acho que, né, é uma pergunta que você não tem, né, uma receita simples, mas você tem um caminho. Você tem uma, né? A gente, no início né, do debate, vamos dizer ali, quando eu comecei a apresentação, né, o racismo, ele vem de uma estrutura histórica, né, baseado no escravismo, no tráfico negreiro, numa sociedade escravocrata, que, né, é o espelho, é a construção do nosso país, mas das Américas como um todo, né, de George Floyd, dos 8 minutos 48 segundos nos Estados Unidos até o Brasil, né, são quilômetros, anos e anos de racismo da América do Norte, da América Central e da América do Sul, fruto da herança escravocrata, né? É importante a gente entender que racismo não está no DNA, né? Ninguém nasce racista, né? Então, não está na genética. Você aprende a ser racista. Então, você pode aprender a não ser, né? Tem um filme norte-americano muito interessante do primeiro atleta de beisebol negro na era profissional, né? Que mostra quando eles foram jogar em uma determinada cidade e um menino de 8 a 9 anos, né? Como ele era um ótimo jogador, estava lá admirado de ver, né, esse jogador que era o Robinson. Aí o pai começou a insultar, né, insultos racistas, né, e ele olhava para o pai e não sabia o que fazer, né. Aí passou 10 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos, no final do jogo, o menino já também estava insultando, né, o menino aprendeu, né, o menino copiou, né. Então, o racismo, como você bem falou, é estrutural, né? Ele passa, vamos dizer, ele está dentro da sociedade. Então, a pergunta é, como que a democracia racial, como que a Ponte Preta, como o futebol, como tudo que nós estamos discutindo pode ajudar, é exatamente através da educação, através da divulgação dessa ideia, através da divulgação da nossa história, que a educação transforma. A educação, ela é revolucionária, no sentido de mudar a pessoa, de mudar o pensamento. É só através da intensa divulgação de que existe uma sociedade que não precisa ser racista, né? E a nossa história mostra isso. É só assim para a pessoa se conscientizar, é através da educação. A escola não serve só para a gente aprender 2 mais 2 e para a gente sair, né, com instrução. A escola serve para transformar a pessoa, para dar valores, para ela respeitar o outro, para ela
para ela, vamos dizer, estudar, existe racismo, mas então vamos entender. Não é só para falar que existe e não dá um outro caminho. Qual é o caminho? Uma educação transformadora, né? Quando o Nelson Mandela sai da prisão e assume o governo na África do Sul com a ideia de pacifismo, desobediência civil, da ideia de que não vai haver, né, vamos dizer assim, né, uma vingança, a ideia dele foi clara, né? Você aprende a ser racista, mas também você pode aprender a respeitar e amar. Então, esse é o foco. Então, a história da ponte não pode ficar só entre nós. Ela tem que ser disseminada, porque é só assim que as pessoas vão entender que existe um outro caminho, através da educação. Então, é assim que eu vejo, né? É assim que eu vejo, né? Não é só... Eu acho que é importante, né? A gente tem que ter um foco no futebol, todo clube tem um foco no futebol, mas já passou o momento do Brasil parar de colocar seus problemas embaixo do tapete. A gente tem que abrir, tirar o tapete e falar assim, ó, a gente tem o racismo, ele é velado. Quantas e quantas vezes você ouve, às vezes, num bar, numa conversa, numa churrascaria, no encontro de amigos, uma brincadeirinha que a pessoa fala que é só brincadeirinha, né? Tipo, olha, aquilo lá essa pessoa fez perfeito, é coisa de branco, né? Quer dizer, denegrindo o outro, né? Às vezes, uma pessoa que fala, não existe racismo no Brasil, isso não existe, é um absurdo, né? Eu mesmo tenho amigos, mas você vê nitidamente, né, que o amigo que ele apresenta é um negro silencioso, né? Aqui no Brasil, né, a desigualdade, né, que está aumentando, né? Você pega lá, entra no site da Oxfam do Brasil, em alguns sites que estudam a desigualdade com mais profundidade, está aumentando, e ainda mais na população parda e preta, né? O que você tem, né, pessoal? Né? A falta de uma política educacional maciça. Assim como existe racismo, a gente pode aprender a não ser racista. Então, eu vejo que a história da ponte tem que passar, né, só do clube e ser disseminada, né? Então, quando o jornal fala, o Vasco da Gama é o primeiro, ninguém precisa denegrir a história do Vasco da Gama, mas tem que contar a nossa história, né? Tem que contar o nosso contexto, né? Através, por exemplo, da confecção de um livro didático pequenininho para criança de 7 a 12 anos, por exemplo. Nós temos que estruturar ações na área educacional para resolver nossos problemas sociais, porque a educação é transformadora. Legal. A gente tem várias perguntas aqui, é difícil ler todas porque o tempo é muito curto, né? Mas eu poderia dizer, assim como deixa eu pegar aqui a pergunta, a observação da Marli Silva, não é? Em síntese, talvez, não é, Neto, se você me permite, ela disse assim, como diz o professor Silvio Almeida, o racismo é uma construção social e é um instrumento político de manter a estrutura social tal como nós estamos, né? Muito bem observado pela nossa colega Marli Silva. Mas eu queria também, ainda dentro deste tema aí, Neto, dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma situação muito dramática no Brasil, não é? Porque nos últimos, sobretudo a partir das jornadas de junho de 2013, emergiu no Brasil esse sentimento fascista, não é? Esse sentimento esse sentimento que inspira o governo atual a tentar colocar em prática um regime político autoritário, né? Isto é, contra a democracia, contra o povo, porque a democracia é o regime que atende aos direitos do povo. Fascismo é um regime autoritário, e é um regime que utiliza a violência para mediar as relações sociais, para organizar a vida social. Daí o apoio que o governo Bolsonaro está tendo das Forças Armadas e até das polícias militares, não é? E o fascismo é racista, não é? Haja vista que Hitler pretendia criar um mundo só com uma raça pura, raça branca, raça ariana, não é? E aí me vem na cabeça assim, puxa vida, que tristeza, não é? Ver alguns pontepretanos que talvez até conheçam essa história do nosso time, que tristeza ver pontepretanos, muitos deles negros, não é? Apoiando um governo de inspiração fascista, não é? Todo fascista é racista, não é? Como é que é possível? Dá até tristeza na gente de ver alguns colegas pontepretanos negros,
não é, apoiando esse governo que é fascista e, portanto, racista, não é? Então, esse contexto todo, não é, que a gente vive, não é, nos faz ver, assim, onde que nós vamos buscar alguma alternativa, não é? E é muito interessante ter visto, interessante de um lado e triste para o outro, não sei se você concorda, né, Neto, porque a gente viu que nós estávamos com as ruas, durante o período de afastamento social, ocupadas por movimentos neofascistas, não é? Por uma minoria, eram poucas pessoas, mas eles faziam muito barulho, porque não tinha ninguém na rua, então pouco barulho que eles faziam, até daquele grupo chamado dos 300, que não passava de 30, o pouco barulho que eles faziam repercutiam muito na mídia. E a gente assistiu a uma esquerda antifascista muito paralisada com esse afastamento social, não é? E qual não foi a nossa surpresa, não é? Que o movimento de enfrentamento aos neofascistas nas ruas surgiram justamente daquele grupo social que é considerado normalmente como despolitizado, baderneiro, que são as torcidas organizadas, não é? As torcidas organizadas que começaram a fazer, sobretudo a partir do dia 9/5 na Paulista, lá, que fizeram a manifestação e obrigaram as manifestações dos grupelhos fascistas e racistas a recuar, não é? Então, é parte das torcidas organizadas essa coisa da raça, não é? Essa coisa do sentimento, não é? Que deve ser empregado de uma maneira que possa guiar o sujeito para fazer os enfrentamentos que ele julga dever fazer. E aí eu gostaria de ler uma pergunta do companheiro Paulo Búfalo. Diz assim: você acredita que essas raízes, essas raízes operárias, populares da Ponte Preta, forjaram a exigência de que nossas equipes tenham raça na veia, antes mesmo da própria habilidade? Você acha que tem essa ligação histórica aí, de o time da Ponte Preta ser identificado? O sujeito não precisa jogar bem. Agora, se ele não for raçudo, a torcida não aceita, não é? Tem essa coisa, a vinculação histórica? Não, com certeza. Um abraço para o Paulo Búfalo, né? Com certeza, Marcos, existe dentro do próprio futebol brasileiro. É interessante que nem só no futebol brasileiro isso aconteceu, né? Vamos dizer, quem gosta de estudar o futebol argentino, aqui do lado, que tem uma história linda, né? Os primeiros campeonatos da Argentina foram conquistados por times eminentemente ingleses, né? Quando, né, o Racing monta um time só de argentinos, mas de bairro operário, né, eles treinam nos potreiros. Potreiros eram terrenos baldios de Buenos Aires, todos sem alinhamento, né, todos com formigueiro, e surge dentro dos potreiros essa malícia argentina, né, de pular, de passar, de driblar. Hoje nem tanto, porque hoje os atletas vão para a Europa muito jovens, né? Perderam um pouco a característica de milongueiros no futebol, mas na Argentina ocorreu a mesma coisa, não propriamente brancos e negros, mas entre operários e times ingleses, né? A finta veio exatamente daí, né? Desse combate, né? Ao futebol oficial. Isso aconteceu no Brasil de modo claro, isso está extremamente documentado, né? Há um grande preconceito do futebol da várzea, né? O futebol da várzea era o mesmo futebol da Liga Paulista, né? Só que para não reconhecer o futebol da várzea como futebol verdadeiro, a Liga Paulista colocou eles ali de lado, né? E esses atletas da várzea, quando começaram a atuar na Liga Paulista, qualquer choque era falta, né? Porque eram, né, pardos, né? Eram pretos, né? Então, para o juiz não dar a falta, eles precisavam driblar, eles precisavam fintar, eles precisavam fazer o jogo de corpo, né? Eles precisavam jogar capoeira com futebol, né? E aí nasce, né, a finta, né? O nosso engano. Inclusive um jornalista de 1915, quando o Brasil vai disputar a primeira Copa Roca na Argentina, né? Esse jornalista argentino chama de futebol do engano. Ele finge que vai para a direita, vai para a esquerda, né? Finge que vai para cima, ele volta e vai para a esquerda, quer dizer, futebol do engano.
né? É muito interessante isso e tem a ver com essa raiz mesmo. A gente precisou aprender a driblar o preconceito e a arbitragem branca, né? A arbitragem ligada aos times da elite paulistana. Legal. Uma outra pergunta aqui, do Caio Fernando Aguiar: é possível relacionar a construção do estádio com essa origem operária, popular do time? Que a gente sabe que o estádio foi uma construção em mutirão, não é? Que envolveu muito, que teve muito envolvimento e engajamento da torcida, não é? Como é que você vê isso? É possível relacionar a construção do estádio com essa origem do time? O Caio, um abraço para você, Caio. Olha, é interessante isso, né? Eu vejo a construção do estádio, você tem uma dupla reflexão, né? A Ponte, ela perde o patrimônio da Associação Atlética Campinas, e aí ela vai ter que voltar a jogar no hipódromo. Era uma época onde a diretoria já não era mais uma diretoria vinculada estritamente ao bairro da Ponte Preta, né? Era uma outra diretoria, né, vinculada já a grandes comerciantes, médicos. Você teve toda uma linha de médicos presidentes, né, de classe média. E aí, o que vai acontecer, né? Surge na Ponte, né, o Moisés Lucarelli não era presidente, né, ele não era presidente. E acho que aí, né, talvez os deuses do futebol, né, falaram assim: não, esse clube não pode ficar longe da ferrovia, esse clube não pode ficar longe da linha do trem, esse clube não pode ficar longe do bairro que nasceu. Eu vou fazer com que o Moisés comprasse a Chácara Maranhão, eu vou fazer que ele comprasse o terreno do lado, né? Então, na verdade, você não tem essa relação direta em termos de projeto do Moisés, mas a Ponte volta a ficar próximo do seu berço, né? A distância de 2 quadras do seu nascimento, que é a antiga ponte que ligava o bairro do Morrinho ao centro, para o estádio, e a ferrovia vira o nosso símbolo, né? O trem passando, né? Nos jogos, o símbolo do estádio é a ferrovia ainda, né? Hoje não mais, como a antiga ferrovia, né? Hoje só transporte de carga ali, de Poços de Caldas, né? Porto da Votorantim, etc. Mas a ferrovia, né, a paixão, né, da grande massa da população em torno do seu time, né? Você pega, né, o jornal Diário do Povo, o jornal Correio Popular, e o Diário do Povo cobriu até mais a construção do estádio do que o Correio, porque tinha um corpo de jornalistas esportivos um pouco maior, né? Você vai ver que né, os textos não estão as fotos, mas os textos mostram, né, que grande parte daqueles que construíram vieram do que hoje é o Swift, né, o antigo bairro do Fundão, o bairro da Ponte Preta, Vila Marieta, todos os bairros pós-linha do trem, né? Você tem muita foto dos diretores fazendo tal, mas é claro que são fotos oficiais, né? São fotos oficiais. A gente está falando da década de 40, onde não é todo mundo que tem uma câmera, né? Hoje, para você, né, para você marcar visualmente um fenômeno, é muito rápido com celular, mas numa época onde não tinha acesso, né? Agora, quando o jornalista escreve, né, que nos finais de semana, né, na sexta-feira à tarde, passava os caminhões na rua Barão de Jaguara, e o pessoal jogava o cimento dentro dos caminhões, né? Esses caminhões eram levados ali para a região da Ponte Preta, né, ali para a região da Chácara Maranhão, né? E é interessante, eu não sei se vocês já leram, Campinas não tinha um trator de terraplanagem. Campinas não tinha. A cidade estava começando a fazer o plano Prestes Maia ainda, né? E aí a ponte foi emprestada ao Estado Novo Varguista, né, que era uma ditadura, né? E em troca do empréstimo, do trator, que era para ficar 3 meses, ficou 3 anos, né? O trator ficou 3 anos, a ponte foi para o Rio de Janeiro, no dia do Gaúcho, no Rio de Janeiro, jogar contra o Vasco e o São Cristóvão.
né? A Ponte foi lá, né, fazer dois jogos amistosos, né? E sai isso no Correio da Manhã. A gente tem a coleção do jornal Correio da Manhã nos arquivos da Unicamp, tem lá toda a matéria, né, da Ponte Preta no Rio de Janeiro, tal, porque veio o trator de terraplanagem exatamente para acelerar o mutirão. Interessante isso, né? Temos uma pergunta aqui da colega Sheila, deixa eu ver se eu acho aqui, a colega Sheila Franco menciona um fato inusitado, né? Os negros foram introduzidos em outros times com o artifício do pó de arroz, para embranquecer a pele, não é? E ela pergunta, na Ponte, você sabe dizer se teve algum caso desse artifício para fugir desse preconceito ou não? Não, documentalmente não. E nem através de iconografia, quer dizer, imagens, né, de jogadores. Né? Não só a Ponte, outros times não, né? Mas uma característica marcante do Fluminense, né? Uma característica marcante do Palestra no seu início, né? O Og Mandino, que veio do Rio, né? Né? Eu jogava um pouquinho de pó de arroz nele, né? Mas a Ponte não teve, né? Ficou bem focado, né, nas capitais, principalmente na capital federal, né? E o Fluminense talvez seja o símbolo disso, né? Legal. E, Neto, eu agradeço muito, nós já chegamos aí a 1h30 de live, tem algumas perguntas que não me foi possível fazer, porque são muitas que chegaram, mas eu agradeço muito a sua disposição em colaborar conosco, a Macacada Antifascista, agradeço de coração esse resgate histórico das origens populares negras da Ponte Preta, não é? Porque elas nos inspiram a manter essa história, a rever essa tradição nessas lutas atuais que nós temos contra o racismo e contra o fascismo, não é? Uma luta mais específica contra o racismo e contra o fascismo mais amplamente. Agradeço a sua colaboração conosco, gostaria de já convidá-lo para participar conosco das outras lives, na sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 17 horas, nós vamos tentar trazer alguns, ou pelo menos um jogador da Ponte Preta que sofreu e sofre o preconceito racial, né? Nós estamos fazendo esses contatos agora, contamos inclusive com a sua colaboração para fazer esses contatos com atletas e ex-atletas. Na sexta-feira subsequente, no mesmo horário, teremos representantes das torcidas organizadas, não é? E, por fim, vamos fazer uma live aí com alguns protagonistas da luta contra o racismo na cidade de Campinas. Então, essa é a programação que a Macacada Antifascista tem nessas 4 lives e que encarna um pouco aquele espírito que você colocou numa das respostas. Não é? Além da luta direta, do enfrentamento nas ruas ao fascismo que nós temos feito, também é importante um processo formativo, né? E aí, se a educação é importante, a educação deve contar com esse resgate histórico, deve contar com a história também nesse processo de formação de uma consciência democrática, né, de um clube cuja torcida esteja comprometida com o processo civilizatório, que não aceita o racismo e o fascismo. Então, penso que a educação e a história podem colaborar nesse processo de formação junto com essa luta direta nas ruas, para que a gente possa garantir um país em que nós tenhamos, de fato, um Estado democrático de direito que consiga superar esse racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira. Neto, passo para você fazer os apontamentos finais. Neste momento, nós estamos encerrando a live. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que participaram. Realmente, como você falou, eu acho que a gente não pode se calar, né? Eu acho que é um momento decisivo da sociedade brasileira, onde você pode ter, né, processos de regressão, né, social intensos, né? Então, é um momento decisivo, né, da gente falar, da gente educar, da gente divulgar e da gente, né, lutar, né? Então, estamos aqui falando de história da Ponte, mas também estamos falando de ser humano, de justiça social, de fim da desigualdade, né, de democracia racial, de fortalecimento da educação, de direito educacional daqueles que estão no ensino público, né?
Então a gente está aqui também, né, para lutar por um país mais igual. E a gente tem que fazer isso juntos. Obrigado a todos. Obrigado, Neto. Obrigado a todos aqueles que acompanharam essa live, especialmente aos que fizeram perguntas, porque elas engrandeceram o nosso debate. Aguardo a todos na nossa próxima live, na sexta-feira que vem, às 17 horas. Nós vamos discutir o mesmo tema, né, a Ponte Preta e o racismo, com jogadores e ex-jogadores.